Fala, nação rubro-negra, seja bem-vindo ao canal Rondinelli Rubro Negro News. Meu nome é Arthur Rondinelli e esse vídeo de hoje será com enfoque no Flamengo no Mundial de Clubes. Flamengo que já chegou no Catar, já está treinando e na ESPN e na Jovem Pan, né, tiveram algumas entrevistas de jogadores, entrevista do Felipe Luiz e algumas análises dos jornalistas. Vamos para o vídeo. Ah, Só pra mim é. hoje. Aqui Pô, nós Edu, fomos mas lá esse na esquema bom aí. Jaleria. Não, esquema bom. Não tinha festa nenhuma. Olha, eu fui numa festa. Engraçado que depois pauta. do Catar tiraram ele da rua. É, tiraram, graças Porra, a ainda Deus. bem. Ô, Nath, Eu vi o que fui ele fez no Catar. eu fui numa festa aí em Doha, já vou chamar o nosso convidado, porque o cara lá, o nosso motorista, falou: tem uma festa boa aqui. Aí, a hora que eu cheguei, só tinha pipoca e chá. Não, e fala pro Senise se ele quiser aquele esquema lá da bebida, a gente tem. Opa, calma aí, Não, Renato mas é Senise, autorizado, tá chegando com a gente. autorizado. Ô, Senise, tá tudo bem? Senise, Senise é bom de copo. você tá em Doha, no Catar, e você está num lugar onde a gente ficou muito tempo aí na época da Copa do Mundo. Saudade, Edu. Pô, lá é legal pra caramba, é legal, Curtiu, né? né, Edu? Bonito, Viveu, é né? bacana. E o Flamengo tá aí. Pra mim, o Flamengo tem plenas condições de ser campeão de novo em cima do Paris Saint-Germain. Mas tem muitos desafios pela frente. Como é que tá o Com toda certeza, o Flamengo tem muitas condições de ser campeão desse Mundial. clima aí pra jogar com Cruz Azul? Depois tem Pirâmides. É muita partida antes de chegar na grande decisão, né? Tudo bem, Senise? Edu, meu querido Já companheiro, tá um lá. prazer falar com vocês, um prazer falar com todos aí no estúdio. Primeiro, depois vocês me passam essas informações de bastidores aí, tá? Claro. Do esquema, bebidas aqui, porque realmente por aqui é meio complicado. Eu tô por fora, vocês têm mais experiência aqui em Doha, no Catar. Por favor, vocês me explicam vamos como é falar que com o Jair, tem funciona. que falar com o Jair. Mas Dá milkshake. e indo pro assunto mais importante, É. indo pro assunto mais importante, nesse momento aqui, né, eu tô no centro de treinamento de Al Ersal. Tentando falar na pronúncia deles aqui, não sei se vocês passaram por aqui, mas nesse momento o sim. Cruz Azul está treinando, fazendo a última atividade antes da partida de amanhã contra o Flamengo. A gente tem falado muito, né, sobre essa maratona do Flamengo, que disputou 75 jogos no ano, que chegou aqui no sábado de manhã. O Cruz Azul não disputou tantos jogos no ano, né, foram 24 jogos a menos, mas foi mais corrido para o Cruz Azul, porque o time jogou a semifinal do Campeonato Mexicano no sábado, acabou sendo eliminado, empatou com o Tigres, mas o Tigres tinha a melhor campanha. E aí o time do Cruz Azul chegou apenas ontem de manhã aqui em Doha, no Catar, também fretou um voo, gastou mais de 5 milhões de reais nesse voo, chegou ontem de manhã já chegou e fez um trabalho regenerativo, à tarde fez um treinamento com bola, mas nada muito pesado, e hoje faz a terceira atividade aqui, a última antes da partida contra o Flamengo. Um pouquinho mais cedo foi o Flamengo que treinou aqui, de novo nos 15 minutos que foram abertos para a imprensa, né, os 15 minutos iniciais, 25 dos 26 jogadores estiveram em campo, só o Pedro que não esteve em campo, um pouco antes do treinamento, no estádio onde vai ser realizada a partida amanhã. Ahmad Binali, o Felipe Luiz falou sobre isso, falou que o Pedro realmente está complicada a recuperação dele, mas que o Flamengo tem muitos jogadores importantes no elenco. O Felipe Luiz acabou falando de muitas coisas importantes também, falando sobre o futuro dele, deu uma despistada, disse que não é momento, que é momento de pensar no coletivo, não pensar em nada individual, falou do gramado, reclamando do gramado no Brasil, mas disse que o time do Flamengo, apesar dessa maratona que eu falei no começo, chega em plenas condições físicas, chega pronto para disputar mais um torneio importante. Lembrando, o Flamengo, né, ganhou quase tudo que disputou esse ano, ganhou o Campeonato Carioca, Brasileiro, Libertadores, por isso que a gente fala muito dessa maratona do Flamengo, mas segundo o Felipe Luiz, a logística foi muito bem feita e o time conseguiu descansar. Claro, não chega a 100% fisicamente, mas chega muito bem para essa partida, mais uma partida decisiva para o Flamengo. Quem passar, enfrenta o Pirâmides do Egito e quem passar, enfrenta o Paris Saint-Germain na grande final aqui da Copa Intercontinental, companheiras. Ô, Senise, hoje o Felipe Luiz falou com os jornalistas, né? Eu queria que você trouxesse também detalhes de bastidores, porque a gente fica aqui observando do Brasil, né? A sequência de trabalho do Felipe Luiz e ele vai com grandes títulos, chega para uma competição como essa. Primeiro eu queria que você falasse pra gente como é que tá aí a análise da galera, né? Da imprensa mesmo, de observar o Felipe Luiz, se algum companheiro aí da Europa ou de outro local perguntou, pô, como é que tá o trabalho dele lá? E eu queria também que a gente já escutasse, depois você chamasse a sonora aí do Felipe Luiz. Por enquanto ainda não tem muitos jornalistas europeus. A gente sabe como é que é na Europa, né? Primeiro que eles não dão a mesma importância para essa competição que nós sul-americanos ou até o pessoal da América do Norte, os mexicanos, por exemplo, dão para essa competição. Então acho que vai chegar mais europeu. Todo ano é isso, né? Nunca eles dão a mesma importância, mas no final das contas, os europeus acabam ganhando o Mundial.
Mas esse ano vai ser diferente com o Mengão, se Deus quiser. mais perto de quando o PSG joga, né? O PSG joga a grande final. Mas tem muito jornalista mexicano por aqui e todos falando do Felipe Luiz, inclusive antes da atividade aqui do Cruz Azul, 3 jogadores mexicanos também falaram com a imprensa, 3 jogadores da equipe mexicana, né? E todos eles citaram o Felipe Luiz, todos eles falando que o trabalho do Felipe Luiz é muito bem feito, todos eles falando que o Flamengo hoje e o futebol brasileiro, né, tem um poder econômico muito forte, por isso tem dominado as competições sul-americanas. Compararam um pouquinho, né, com o Campeonato Mexicano, que também, né, as equipes estão bem financeiramente, mas eles dizem que realmente hoje o Brasil acaba destoando um pouquinho, mas todos falaram, mas não é só jogador bom, né? O Felipe Luiz conseguiu fazer vários jogadores bons jogarem como um time. Todos elogiaram muito o coletivo do Flamengo. Então o Felipe Luiz, sim, é muito comentado no Brasil, na Europa, em toda a América do Sul e América do Norte. Realmente todo mundo impressionado com esse primeiro ano completo, né, do Felipe Luiz como treinador. A gente percebeu na coletiva e até no treinamento aqui que o clima está muito tranquilo no Flamengo. O Felipe Luiz tem realmente os jogadores, o grupo na mão, como a gente fala, né, brincando o tempo todo, fazendo embaixadinha. Tá muito sossegado, tá muito tranquilo o Felipe Luiz. Só essa questão do contrato mesmo que ele prefere não falar agora. Todo mundo esperando quando é que vai renovar, né? Já que a diretoria do Flamengo fala que quer, fala que tá tudo encaminhado. O Felipe Luiz fala que quer, até porque não pode treinar na Europa ainda, né? Por causa da licença. Então o Felipe Luiz também fala que quer, mas por enquanto ainda não tem o papel assinado. Então vamos ouvir o Felipe Luiz, porque ele falou também de coisas importantes. Como eu disse, falou do gramado, criticou os gramados no Brasil. Lembrando, o Flamengo entrou com um protocolo hoje na CBF, né? Pedindo que os gramados brasileiros sejam padronizados. Pediu para não ter mais gramado sintético. Lembrando que no ano que vem, no Campeonato Brasileiro, serão 6 gramados sintéticos. Então esse foi um dos pedidos do Flamengo. O Felipe Luiz falou sobre várias coisas e sobre isso também. Vamos ouvir então Felipe Luiz. Um time que pressiona muito, muita força física, duelos individuais, perseguições. Um time que quer ser protagonista do jogo. E depois com a bola também quer ser protagonista e quer propor. E é muito difícil até roubar e tirar a posse de bola do Cruz Azul, porque é um time que costuma dominar os adversários que joga contra eles quase sempre. E para jogar, várias equipes jogam com essa estrutura, mas a individualidade dos jogadores faz com que seja uma equipe única, principalmente porque tem meio-campistas com muita qualidade, muita mobilidade, que se oferecem a todo momento para poder jogar, o que faz ser uma equipe muito difícil de ser pressionada. O ser humano, ou muitos deles, podem relaxar depois de alcançar um objetivo. É um grupo que está feito de multicampeões, a única coisa que eu sinto é que eles querem mais. Essa era a minha principal preocupação, como eu falei na última coletiva, mas o que eu vejo é muita ambição nos treinos, muita fome, muita seriedade, e não só espero que seja assim no Mundial, se também que seja no ano que vem, porque, no final das contas, os jogadores que são multicampeões, eles continuam conquistando, porque eles não perdem a ambição e a fome de conquistar títulos, por isso que são jogadores tão grandes, tão gigantes e com tanta história dentro do futebol, porque eles não param e não se acomodam depois de conquistar um título. Essa é a garra que o jogador do Flamengo tem que ter, né? É essa a garra. Por isso que ele está aqui, porque acreditamos que ele vai conseguir se recuperar, e é o nosso atacante e precisamos tomara que a gente possa conseguir ter ele no campo novamente. Muito bem, então, a gente... Felipe Luiz concedeu uma longa entrevista. Não, desculpa, Edu, vai lá com você. Não, eu ia falar aqui, Senise, que aliás a gente vê um Felipe Luiz, Senise, até para devolver para você, de uma maneira muito serena. Eu acho que cada momento, e óbvio que a vida é assim, né? Cada experiência que você vai acumulando, você vai trazendo uma bagagem até de gestão emocional. É um cara que não parece tanto se abater, ele já era assim como jogador, então ele parece ter levado muito isso para a gestão ali como treinador. Então ele está bem sereno, sabe da dificuldade que é o torneio, do desafio, mas ele vai e ele confia muito nessa questão do trabalho dele. Agora me falaram que Michael apareceu hoje. Michael é gente boa, é maluco igual a gente, eu gosto dele. O que ele fez aí? Ele falou um palavrão aí, Senise? O Michel é muito espontâneo, ele é malucão que nem a gente, como você disse. E aí, só bastidores também, né? Antes da entrevista com o Michel, foi pedido para a imprensa não falar sobre o futuro dele, né? A gente sabe que o Michel tá com o contrato acabando, não tem jogado muito, não tem atuado muito pelo Flamengo, ninguém sabe se fica, se sai. Era dúvida até que ele fosse inscrito para disputar aqui o Mundial, está aqui entre os jogadores. E aí o Michel veio, só que a gente é jornalista, né? A gente sabe daquela volta, então eu perguntei para o Michel como é que ele está chegando, né, para essa competição, que não é um momento muito bom para ele não tem jogado tanto quanto ele gostaria nesse ano. E aí o Michel, daquele jeito, o Michel de ser, ele disse, olha, para ser sincero, eu realmente não joguei muito esse ano, tô chateado com isso, mas o ano do Flamengo foi do
e aí meteu um palavrão, todo mundo deu risada na hora, até ele percebeu, deu aquele sorrisinho assim, mas ele queria dizer que o ano dele não foi muito bom realmente, individualmente, mas o ano do Flamengo tem sido perfeito nas palavras dele, então não dá nem para reclamar, que tá todo mundo, e aí vem aquele papo, né, todo mundo focado no Mundial, ele não sabe se vai jogar, se vai ter oportunidade de ganhar alguns minutos, tanto contra o Cruz Azul, quanto se o Flamengo passar nos próximos confrontos, mas é o Michael sendo o Michael, meteu um palavrão, todo mundo deu risada, ele seguiu como se nada tivesse acontecido. Muito bem, vamos acompanhar aí. Põe o Michael. Tem o Michael aí, ô Arthur? Põe aí, que eu quero ouvir da boca dele. Esse é F-Show. Michael tem a cara da F-Show. Tem a cara da F-Show. Mano, realmente não foi um ano que, pessoalmente, que eu gostaria, né? Mas como equipe foi um ano, sabe? E no futebol, às vezes a gente tem um eu, né? Mas o eu não ganha. O nós ganhamos. Não fui o melhor atleta, não fui o melhor jogador em campo. Mas da minha maneira, eu pude ajudar e tentei ajudar sempre. Todo jogador, eu acho, que qualquer um que está no banco, queria estar jogando. Queria estar se entregando ali da melhor maneira possível, mas não pode. Porque nós temos que respeitar nosso companheiro, nós temos que respeitar quem está na nossa posição, mas o que a gente pode fazer é trabalhar. Isso eu nunca deixei de fazer. Trabalhei, eu vou continuar trabalhando sempre. Mas o mais importante de tudo é o grupo vencer. E estou feliz por isso. A lamentar a colocação do pi, né? A produção bota um pi desnecessário. Acho que poderia ter sido espontâneo. Porque foi o jeito que ele falou. A gente fala coisa pior aqui. Mas eu acho que tá tudo bem, aconteceu. Ô, Senise, eu vou te liberar, mas tem muita gente se manifestando nas redes sociais, o Birner e o Pedro, aqui no nosso chat. O Jalim. Nosso chat. Quem que tá aí pra mandar um abraço pra ele? É melhor não ler, mas tem muita gente lá da família. O pessoal quer falar aqui, Jalim. Jalim, Tomás. O Titáqua, pessoal. Cuidado, hein, Senise. O pessoal é perigoso, Edu gosta. Eles entravam muito ao vivo com o Edu lá na Copa. Entraram muito. Eu lembro do Jalim, que foi um grande personagem que tava na Copa do Mundo. O primo dele. Foi um ícone, a gente fazia ao vivo, era espetacular. Olha, eu vou te liberar, Senise, um abraço, bom trabalho. A quinta série tem em todo lugar. A gente volta ao longo da programação e depois vou te passar no WhatsApp as dicas. Edu, eu vi que a Paula também tá mandando um recado. Amiga nossa. Eu encerro com o ensinamento de Michael. Você viu, Edu? Isso serve pra você. No futebol tem o eu, mas o eu não ganha jogo. Quem ganha jogo é o nós. Serve pra você, Edu. Fominha em campo, por isso que a ESPN não ganhava. É verdade. Eu e o Senise participamos de 3 finais de Copa da CESP junto com o nosso equipe. Tinha Arnaldo, tinha Ale Oliveira, Paulo Andrade. Ficamos 3 vezes como vice. Nós saímos, essa geração saiu, teve uma linda... Você é Holanda. Mas tem uma diferença entre você e o Senise. Quando chega a geração nova, o Senise torce pela empresa. Você torceu contra no final. Eu não, torci pra continuar vice. Mas aí ganharam 2 vezes e acabaram com a gente. Tchau, Senise, um abraço. Valeu, companheiros. Abraço. Valeu. Um abraço. Muito bom, olha. A Holanda é assim, tem 3 vices mundiais e agora vai ganhar a Copa. Na nova geração vai ganhar. Copa dos Países Baixos. Você que tá em casa, manda vídeo pra cá no 961959108. 961959108. Eu quero saber de você como é que você imagina esse Flamengo no Intercontinental. Pra mim, é chance de menos 15 do Flamengo perder do Cruz Azul. Não tem a mínima condição. Para de zicar. Vocês, não tô zicando, não. Você sabe como joga o Cruz Azul? Você conhece o time do Cruz Azul? Muito. Eu vou perguntar um jogador. Você tem condição de falar um jogador do Cruz Azul? Não, deixa eu falar. Eu falo. Só pra no seu ouvido. Não, Jiménez. Pode procurar se não tem o Jiménez no Cruz Azul. Um Blanco. Ou o Javier. Não tem nem Jiménez nem Javier. Sepúlveda. Blanco. Fernandes tem. Se você for... eu brinquei com você. Fernandes? Não, Fernandes é difícil, tem. Na análise de todos, o Mengão é favorito, né? É muito favorito, deixando créditos da imagem à ESPN. Bora ver agora o que o pessoal da Jovem Pan tá falando sobre o jogo de amanhã. Não são baba. O Cruz Azul, ele foi o segundo clube em investimento no México, com uma pequena distância para o líder Tigres. No total, o clube mexicano teve um gasto de 89 milhões de euros, 570 milhões de reais na temporada, né? Em reforços. E é um time que, de acordo com o Felipe Luiz, tem uma ideia muito clara de jogo, pressiona muito e tem força física. Mauro, não sei se é a sua opinião, mas eu acredito que a semifinal seja um jogo mais fácil do que as quartas, né? Porque eu acho que o Cruz Azul é mais forte que o Pirâmides. Mas, apesar de tudo isso, Flamengo é favorito e o Felipe Luiz dizendo que o Flamengo está chegando na sua forma física ideal. Que não tem desculpa que o time está chegando bem fisicamente no Catar, Mauro César Pereira. Bem, boa tarde. Quando o técnico fala que depois de tantos jogos, né, quase 80, 70, alguma coisa, o time está chegando tão bem fisicamente, isso é importante, né? Ele já está de antemão, até colocando uma responsabilidade sobre os jogadores. Vocês não estão mal fisicamente, então vão para cima. O Flamengo tem condições de ganhar dos 2 adversários.
Flamengo tem mais investimentos do que ambos, né? O Cruz Azul vem aí abalado por uma eliminação, né? Na semifinal do Campeonato Mexicano. Não perdeu, mas foi eliminado. Foram 2 jogos, 2 empates. E perdeu um pênalti. Quando estava 1-0 para o Tigres, ele perdeu um pênalti. E depois conseguiu empatar. Se tivesse convertido o pênalti, possivelmente venceria a partida e estaria hoje classificado para a decisão. Então é um time que chega na competição, assim, com o luto de uma eliminação, ao contrário do Flamengo, que se classificou para esse torneio ao vencer agora a Libertadores, né? E também ganhou o Campeonato Brasileiro. Então está numa atmosfera muito mais positiva. Eu acho que, assim, esse torneio, não acho que esse torneio tenha a relevância dos 2 que o Flamengo ganhou. Para mim é muito mais importante ganhar o Brasileiro, ganhar a Libertadores do que esse torneio. Mas é uma possibilidade você ganhar um título e mesmo que não ganhe, enfrentar o PSG já é uma oportunidade bacana, jogar contra o campeão europeu. Há alguns rumores de que por conta de lesões e tudo, o Luiz Henrique possa poupar, seja lá contra quem O Mengão vem com tudo mesmo. o adversário for alguns jogadores no jogo do dia 17, que o PSG é a presença certa, né? O adversário que ainda não. Eu tenho minhas dúvidas por conta de uma razão muito simples, né? O Qatar é o dono do PSG. Vai ficar esquisito o PSG chegar lá e colocar um time cheio de reservas, né? Na casa dos donos. E quando o Qatar faz esses eventos, é bom lembrar, isso é muito estratégico para esse país. É um país pequeno, que fica numa área muito, digamos assim, nervosa do planeta, né? Muitos conflitos. Até pouco tempo atrás, até 2020, 2021, o Qatar, por exemplo, não tinha nem relações diplomáticas com a Arábia Saudita, que é seu vizinho ali de fronteira. E isso, tanto que em 2019 o Al Hilal jogou o Mundial, jogou contra o Flamengo, e pouquíssimos torcedores do time saudita estavam no estádio, porque eles não podiam migrar, atravessar a fronteira. Só alguns que moram no Qatar e que permaneceram lá vivendo e trabalhando, mesmo quando o governo saudita exigiu que todo cidadão da Arábia Saudita voltasse para a sua nação. Alguns ficaram, e esses estavam no estádio. Teve gente, alguns muito poucos, que tiveram que ir para Oman para depois pegar um voo para Doha, para assistir seu time de coração. Então, assim, é uma região complicada. E o Qatar utiliza muito esses eventos para que ele tenha com isso notoriedade, ele ser citado mundialmente, ele ser lembrado em outros países. Isso faz parte até de uma estratégia de defesa, porque é um país pequeno, tem uma base militar americana e é um país que tem a preocupação de não ficar assim, muito vulnerável a invasões e tal de eventuais países próximos, como já aconteceu com o Kuwait, por exemplo, lá nos anos 90, né, quando o Iraque de Saddam Hussein invadiu o Kuwait. Então, para o Qatar, ter o PSG, ser o dono e com isso causar uma boa impressão é importante. Para o Emir, isso é importante. Então, eu acho improvável, né, numa análise absolutamente fria, que entra com um time fraco ou cheio de reservas. Talvez, sim, 1, 2, 3 jogadores mais desgastados, um cara que está com uma propensão a uma lesão e tal, ele possa deixar de fora. Mas ainda assim, deve ser um PSG forte contra a Pirâmide, Cruz Azul ou Flamengo, não importa. Mas jogar contra um adversário como esse, se acontecer, é uma oportunidade que tem que ser bem explorada. O Flamengo já teve esse ano a chance de derrotar o Chelsea, que foi o campeão da Copa do Mundo. Perdeu para o Bayern de Munique, mas o Bayern é um dos melhores times do mundo, né? Aliás, recentemente ganhou, inclusive do Paris Saint-Germain. Então é uma situação assim que esse torneio, acho que ele tem que ser curtido e se ganhar, claro, né? Vai ser encarado como se fosse um título mundial pela torcida, né? Até ontem o companheiro Rodrigo Matos do UOL estava lembrando, né? Alguém vai dizer, mas vai ter 2 campeões do mundo. Já teve isso, né? O Corinthians não se considera campeão do mundo em 2000? Aquele torneio que o Roberto Carlos chamou depois de Mundialito. Pois é, o Boca também, porque daquele ano teve o título mundial disputado naquele jogo de final de ano e o Boca foi o campeão. Então, se acontecer, claro que o torcedor do Flamengo vai encarar dessa forma. Outros vão dizer que não vale, vai ficar aquela ladainha de sempre. Mas acho que o mais importante o Flamengo já fez. Ganhou. O Flamengo tem hoje, assim, esse torneio seria, se acontecer um título, se acontecer, a cereja do bolo. Sempre tem, né? Sempre tem quem negue os títulos do Mengão. Mas é porque é inveja, né? Fazer o quê? E esse bolo, ele tem uma Libertadores, né, na base, um brasileiro, ele tem um Campeonato Carioca, ele tem uma Supercopa e até uma Taça Guanabara. Todos esses troféus o Flamengo ganhou esse ano. E ainda ganhou a Copa do Brasil do ano passado. O Flamengo ainda é o detentor do título, porque afinal ainda não aconteceu na edição desse ano. Então, se ganhar, por acaso, esse título internacional, vai ser o fecho aí de ouro de uma temporada, mais do que uma temporada, um período, né, do final do ano passado até o momento, espetacular. E o detalhe, né, a Copa do Brasil termina depois desse torneio, né, que é no outro final de semana. Então o Flamengo poderá, é incrível isso, se ele for campeão desse título internacional, ele pode ser o detentor de todos os troféus possíveis, exceto a Recopa, que ele não disputou, porque não tinha como disputar, porque ele não ganhou nenhum título sul-americano no ano passado. Mas todos os títulos possíveis ele poderá reunir. Isso só aconteceu com o Flamengo uma vez, em 82, que ele era campeão carioca, da Taça Guanabara, do Brasileiro, do Mundial e da Libertadores. Não existia a Copa do Brasil, não existia a Recopa, esses torneios não existiam na época. Agora, Mauro, perguntando para você e para o Bruno, vocês acham o Cruz Azul um time páreo para o Flamengo? Ou não, é mais fraco do que o Flamengo, porque como a gente está acostumado, nesses jogos anteriores à final do Mundial, achar que geralmente é baba, isso está mudando. Primeiro com o futebol árabe, se você for pegar um Al Hilal da vida, o Al Hilal de elenco
tem um elenco mais poderoso que o Flamengo. Se você for pegar um Al Nassr da vida, tem um elenco mais poderoso que o Flamengo. O Al Nassr agora tem Coman. Isso é verdade. Eu tava vendo o jogo lá, que eu fui na Arábia, tem Coman, João Félix, Cristiano Ronaldo. Tem o Wesley, tem o outro brasileiro também, que era do Santos, o Ângelo. Tem um elenco, os goleiros também são de seleção. Agora, a Arábia já tá assim. E sobre o futebol mexicano? A gente pode dizer que o Cruz Azul é mais fraco que o Flamengo ou é um jogo pau a pau, na opinião de vocês? Não, o futebol mexicano não é do nível do futebol brasileiro, né? Lá existe dinheiro, tem investimento, mas não acho que os times mexicanos sejam tão poderosos assim. Mas não são também baba. Então, assim, tem jogo. Tem jogo. Eu acho que o Flamengo tem mais time, mas tem jogo. Tem jogo. Sem dúvida alguma, tem jogo. Mas acho que o Flamengo está levando bem a sério. Ao contrário do que aconteceu em 22 para 23, né? No caso, em 23, quando deu 42 dias de férias para os jogadores, aquela bagunça danada, o Vitor Pereira tinha acabado de assumir, aliás, isso é uma coisa que pouco se fala, cara. O técnico assumiu no meio de uma zona total, né? E o técnico que encerrou a temporada concordou com aquilo lá, que era o Dorival. Os caras tiveram 42 dias de férias. Voltaram ao trabalho muito próximo da competição. Foi um desastre, tanto que perdeu tudo ali, né? Perdeu a Recopa, foi eliminado de cara pelo Al Hilal, que não era nem tão forte assim no Mundial de Clubes. Perdeu a Supercopa, né, na época foi pro Palmeiras, né? Naquele jogo em Cuiabá, né? Então, assim, foi um desastre aquele começo. Tudo desorganizado, toda bagunça danada. Dessa vez, não. Acho que a coisa está bem estruturada, o time está coeso. O Flamengo conseguiu aí uma folga importante, que foi poder viajar antes, né? Deixando os jogadores do time sub-20 para fazer a partida contra o Mirassol. O Flamengo vai entrar em campo na quarta-feira, às 2 da tarde, pelo nosso horário, praticamente uma semana depois do último jogo, né? Porque foi na quarta-feira anterior à noite. Então você tem 6 dias e meio, pouco mais até, de intervalo entre uma partida e outra. É um tempo razoável. Deu tempo de viajar, se adaptar ao fuso horário, dormir, descansar, treinar, tudo. Então, ele chegou antes do Cruz Azul. O Cruz Azul jogou no sábado à noite, né? O jogo terminou já invadindo no domingo aqui pra gente, o empate com o Tigres. Então, acho que condição bem favorável para fazer um bom jogo, tentar avançar, sábado jogar contra os egípcios, né, do Pirâmide, e aí tentar chegar à final. Acho que assim, a obrigação é não fazer papel feio aí, sendo eliminado logo de cara. É passar, chegar no confronto contra o europeu, aproveitar essa oportunidade, que eu vejo sempre como oportunidade. Jogar contra um campeão da Europa é uma oportunidade. Quantas vezes você vai ter chance de jogar contra o PSG, né? Então, é isso. Tentar fazer aí o melhor possível. E eu acho que está tudo muito bem preparado para isso. Bruno, eu pergunto para você também, né, sobre o adversário, porque ao contrário de muitos casos, como foi contra o Casablanca, né, do caso do Galo, contra o Mazembe, no caso do Internacional, eu não acho que seria um mico a derrota do Flamengo para o Cruz Azul. Seria uma zebra? Sim, pelo que o Mauro falou. Agora, o Tigres lá com o Palmeiras, também não acho mico. O próprio Al Hilal com o Flamengo, com grandes jogadores que já tinha, o Flamengo era favorito, mas não sei se é mico. A pergunta é mico se o Flamengo perder para o Cruz Azul e não chegar nem na semifinal? Só que quando aconteceu isso naquele tempo, foi mico. Agora não, porque se tornou comum, um pouco mais comum, né? Mas se o Flamengo não passar, vai ser um vexame. Mas como a gente está vendo a seriedade que o time está levando sobre esse Mundial, tenho certeza que a gente vai passar. Ou não. Lembrando, além desse investimento do Cruz Azul, Bruno, o Cruz Azul no ano tem 54 jogos. O Flamengo tem 75. Ou seja, o Flamengo tem 21 jogos a mais do que o Cruz Azul. Isso gera alguma vantagem? Porque a imprensa mexicana chegou a usar as palavras vantagem abismal que o Cruz Azul teria sobre o Flamengo. Você acha que realmente é uma vantagem abismal ou não? E outra, se o Felipe Luiz está dizendo que o time está bem fisicamente, eu acho que não tem do que reclamar, né, Bruno? Teve bastante tempo para descansar, até porque não precisou jogar a última rodada do Campeonato Brasileiro, porque já era campeão. Eu acho que não é um mico, porque isso já aconteceu 7 vezes, né, do campeão da Libertadores perder antes da final, perder para um time que não é da Europa. Desde a primeira vez que aconteceu com o Inter, em 2010, são 15 edições dessa competição, né, do Mundial, agora é um formato um pouco diferente. E das 15, 8 o campeão da América do Sul conseguiu chegar à final, em 7 não chegou. É quase 50% ali, é quase meio a meio. Se o Flamengo não chegar, por exemplo, vai ficar 8-8. Aí vai ficar 50%. Em metade das vezes o Sul-Americano passa, na outra metade não passa. Então é um confronto que... O Flamengo, acho que é um time melhor que o Cruz Azul, sim. O Cruz Azul não é um time que se defende muito, não. É um time que
deve também atacar o Flamengo, vai dar mais espaço. O Pirâmides já não. O Pirâmides é um time que joga atrás e joga no contra-ataque. Até foi um campeão africano surpreendente, né? O Al Ahly também do Egito é bem dominante lá. O Pirâmides ganhou a final do Mamelodi da África do Sul, que jogou com o Fluminense no Mundial de Clubes. É um time, o Mamelodi, a gente viu no Mundial, que é um time que gosta de ter a bola, de tocar a bola, de ser protagonista. O Pirâmides joga no contra-ataque. Ele deixa a bola com o adversário e contra-ataque. Ele ganhou o campeonato africano assim. O Cruz Azul não. O Cruz Azul é um time que ataca mais. É um time que vai tentar atacar o Flamengo em alguns momentos do jogo. Vai ser um jogo mais aberto. Acho que o Flamengo é um time melhor, mas não acho que a diferença... Acho que o futebol mexicano é um futebol bom. O de clubes e seleção são coisas cada vez mais separadas, totalmente diferentes em qualquer lugar do mundo, não só aqui, em qualquer lugar do mundo. Acho que não tem muito a ver o clube com a liga do país, com a seleção do país, acho que são coisas diferentes. E o México, ele tem muito dinheiro. Ele leva jogadores sul-americanos para lá e alguns europeus também. O futebol mexicano tem alguns jogadores europeus importantes, né? O Sérgio Ramos, que está de saída lá no Monterrey, o Gignac já há alguns anos no Tigres. Tem alguns espanhóis no Monterrey, e não é só o Sérgio Ramos, tem outros espanhóis também, e vários argentinos, paraguaios, uruguaios, colombianos, equatorianos, tem muitos ali. O futebol mexicano ele é mais rico que o argentino, por exemplo. Eles têm mais dinheiro e poder de investimento do que a grande maioria dos clubes argentinos. Então não é um jogo, não é um vexame, não, mas para mim o Flamengo é favorito, o Flamengo é melhor, e essa parte física tem um peso, sim. Acho que ameniza o fato do Cruz Azul estar jogando a semifinal, jogou até sábado. Ano passado o Pachuca, que enfrentou o Botafogo, ele já tinha sido eliminado do Campeonato Mexicano, ele não foi para os playoffs, e o Botafogo jogou domingo, aí o Flamengo também teve um tempinho a mais porque matou o campeonato na quarta, o Botafogo só liquidou no domingo, na última rodada, e teve que jogar quarta lá no Catar, e o Pachuca já estava um tempo sem jogar porque não foi para o mata-mata do Mexicano, aí o Pachuca meteu 3-0 no Botafogo. Agora o Cruz Azul tem menos jogos, mas jogou, tem um jogo mais recente do que o Flamengo teve um tempinho para se preparar a mais do que o Cruz Azul, mas para mim a parte física é muito clara que ela pesa, e ficou mais claro ainda na Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, nos Estados Unidos, que ali a gente teve um parâmetro de uma competição mundial, intercontinental de clubes disputada no meio do ano, e a gente antes só tinha o parâmetro do final do ano. E os times brasileiros no meio do ano, eles tiveram um desempenho melhor do que o esperado, pelo menos por mim, e acho que pela maioria das pessoas. Os brasileiros foram bem naquele Mundial. Dentro do que eles vinham apresentando nesse formato que é jogado em dezembro, eles foram bem. O Flamengo venceu o Chelsea, o Botafogo venceu o Paris Saint-Germain, o Fluminense foi até a semifinal. Até contra os times dos outros continentes, o desempenho dos brasileiros foi melhor do que é normalmente nessa Copa Intercontinental. Então, aquilo também foi pela parte física, porque o meio do ano era melhor pra gente. A gente estava no meio da temporada. O calor também era melhor pra gente. Agora, no fim do ano, nós estamos no final da temporada. Então, acho que no fim do ano, a gente fica um pouco mais distante dos que são melhores que a gente, que são os europeus, e a gente fica mais próximo dos mexicanos, dos asiáticos e africanos por causa do físico. No meio do ano, a gente aproxima um pouquinho mais do europeu e distancia um pouquinho dos que vêm abaixo. Então, a parte física tem um peso, sim. Acho que isso pode ter algum peso no jogo, principalmente se o Flamengo passar e tiver que jogar. Que ele joga quarta, se passar, joga no fim de semana, depois, se passar, joga no meio de semana de novo. Isso pode ter um peso, sim. Tem isso, né? Porque no Super Mundial, nossa, aí apareceram vários para falar. Os europeus, os clubes brasileiros tiveram vantagem. E nunca falam com tanta ênfase como falaram que os clubes europeus tiveram vantagem, que os clubes brasileiros tiveram vantagem naquele período, que os europeus têm vantagem nesse. O Felipe Luiz, né, ele falou sobre isso, sobre essa logística do Flamengo, que foi muito boa, e que por isso não está mal fisicamente esse time do Flamengo. Felipe Luiz deixou claro, estamos bem fisicamente. Vamos ouvir aí o Felipe Luiz. A logística foi muito bem preparada. Como você bem citou, tivemos uma oportunidade de ver. E é isso aí, pessoal. Como a gente pode ver, né, o Flamengo realmente está levando mais a sério esse Mundial, diferente de 2022-23, né, que deu 42 dias de férias, demitiu o Dorival Júnior, contratou o Vitor Pereira. O Flamengo não conseguiu ter o mesmo rendimento que teve no ano de 2022 e acabou sendo eliminado para o Al Hilal. E então a gente espera que a gente chegue ao final e quem sabe o título mundial volta para Gávea, né? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo. Deixar esse último créditos a Jovem Pan Esportes. E até mais. Fui.